Magazine, eu sou Ale Mello e estamos apresentando mais um vídeo da série de dicas para vocês que usam Mac e têm algumas dificuldades. Ou, para quem não tem dificuldade, para quem gosta de conhecer um pouquinho mais. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a receptividade do primeiro vídeo, assim, o pessoal elogiou bastante, criticou alguma coisa. Uma das coisas que criticaram foi que eu falei errado a palavra widget, eu falei widget. Esses daqui, eles na verdade são widgets, né? E widgets, tem gente que fala widget, tem gente que fala widget. Mas foi um lapso, a gente vai abrasileirando as coisas e acaba falando bobagem às vezes. Hoje a gente quer falar para vocês sobre algumas configurações que a gente pode fazer no Mac e como que a gente controla as nossas preferências, como que a gente quer que o Mac trabalhe para a gente. Tá? Eu falei anteriormente que os aplicativos, cada aplicativo tem a sua preferência. Então aqui é o que a gente chama do menu do aplicativo e cada aplicativo tem a sua preferência e ali você define as suas preferências, né? Como você quer que ele se comporte exatamente. O Mac também tem as preferências. Esse menu da maçã aqui, que a gente chama menu da maçã, ele tem as informações sobre o Mac. Tá? Então ele fala o que tem no Mac, como é esse Mac, o número de série, etc. As atualizações de software que precisam ser feitas, o App Store, né, a loja de aplicativos, e aqui que a gente desliga o Mac, né, uma coisa que eu não faço faz tempo, mas tem gente que gosta de desligar, eu só coloco ele para repousar e ele fica quietinho lá, eventualmente, assim, uma vez a cada 15, 20 dias, às vezes até um mês, eu reinicio o Mac, mas é muito raro, tá? Hoje nós vamos falar sobre as preferências do sistema. Tá? Preferências de sistema é como se fosse o painel de controle do Windows. Tá? Aqui a gente tem todas as variáveis, né, que a gente pode controlar para o comportamento do Mac. Tá? A Apple, para organizar a nossa vida, ao invés de aquela bagunça que é no Windows, né, que é tudo esparramado, rede no meio do caminho, e você nunca sabe onde você está. Eles separaram por blocos, então você tem um bloco de configurações de preferências pessoais, que é esse primeirão, um bloco de hardware, que é de máquina, né, de coisa física, um bloco de conectividade, de internet de rede sem fio, um bloco relativo ao sistema e um bloco de outros, que são controles de terceiros que a gente pode usar. Então, por exemplo, o controle do Flash, o controle do Java, o controle do Perian, que é um plugin de vídeo, do Flip4Mac, que também é um plugin de vídeo. No caso, eu uso uma mesa digitalizadora, então aqui aparece o controle do Bambu, né, que é a mesinha que eu uso. Eu vou tentar passar rapidamente aqui pelos blocos para ir mostrando para vocês o que vocês podem fazer com eles e quais são os mais legais de se prestar atenção, tá? Bloco pessoal, né, que é esse primeirão aqui, na opção geral, é a cara do Mac pra gente. Então assim, se vai ser com a barrinha azul, se vai ser com a barrinha cinza, se vai ter o destaque aqui, né, quando você está no menu, vou mudar ele para vermelho para vocês verem. Na hora que você clica aqui, ó, ele não ficou, mas na hora que eu seleciono, deixa eu ver aqui, Alexandre, tá? Eu seleciono aqui, ó, ele ficou vermelho, tá? É isso que ele quis dizer com esse vermelho aqui. Eu deixo no azul, é o padrão, eu estou tão acostumado com ele que eu nem me incomodo mais. O tamanho do ícone da barra lateral do Finder, né, aqueles íconezinhos que aparecem aqui, você pode mudar o tamanho dele. Aqui você pode pôr ele pequenininho, tá? Ou você pode pôr ele grandão, aí é critério do freguês, cada um põe do jeito que gosta. Vou deixar no padrão que veio, que é o médio, tá? Mas eu particularmente prefiro o menor, porque ocupa menos espaço, sobra mais janela para eu ver minhas coisas. Mostrar a barra de rolagem, então quando você está numa janela e tem que ver deixa eu abrir alguma coisa aqui que eu possa fazer uma barra de rolagem. Deixa eu ver aqui, olha lá, só porque eu quero, não lembro. Notas, vamos ver se nas notas tem. Acho que eu não tenho nenhuma nota marcada aqui. Se eu fechar isso aqui, ó, a barra de rolagem não apareceu. Nas notas não tem. Mas, que seja. Ele vai mostrar a barra de rolagem, qual é o comportamento dela, quer dizer, ela só vai aparecer quando você estiver fazendo um rolamento ou automaticamente se você tiver um mouse ou um trackpad, ou sempre vai mostrar, porque o Mountain Lion, né, que é essa versão 10.8, ele sumiu com a barra de rolagem, só aparece na hora que você precisa. Deixa eu entrar numa página da internet aqui que a gente consegue ver isso. Ó, aqui ó, tem mais coisa para baixo, a barra de rolagem não está aparecendo. A hora que eu encosto aqui, ou que eu faço o rolamento, né, que eu estou fazendo com o trackpad, aí ele começa a me mostrar a barra de rolagem. Tá?
Se eu clicar na barra de rolagem, qual vai ser o comportamento dela? Pedir para manter as alterações quando eu fechar o documento, ou seja, na hora que eu fecho um aplicativo, ele vai me perguntar, você quer guardar ou você quer jogar fora, o que você quer fazer com isso, né? Fecha janelas, encerrar, são configurações de gerais, assim, do comportamento do macOS em geral, tá? Na mesa de proteção de tela, como o próprio nome diz, você escolhe a carinha que você vai colocar, eu escolhi essa do Mac Magazine, e o protetor de tela você pode escolher qual que você quer. Então você tem vários modelos, você pode inclusive escolher um aleatório que ele vai trocando conforme for, cada hora entra um, tá? Cantos de acesso rápido é muito útil assim, eventualmente você precisa que não entre em modo de proteção de tela. Então aqui você pode, por exemplo, iniciar o protetor de tela. Então na hora que eu jogar aqui no cantinho, ele vai iniciar. E eu posso marcar o outro canto como desativar o protetor de tela. Na hora que eu colocar aqui, ele não deixa o protetor de tela entrar. Isso é bom quando você está fazendo um upload ou que você está fazendo alguma coisa mais chatinha que precise ficar com a tela sem entrar o protetor de tela. O dock, nós falamos um pouquinho da outra vez, tá? O dock você configura aqui, o tamanho dos ícones, como vai ser a ampliação, o efeito gênio ou o efeito escala, o que você define. Mission Control, nós falamos também no outro vídeo. Se você não viu, dá uma procurada no site do Mac Magazine. Tem lá, um dos vídeos fala sobre aproveitando a mesa, tá? E a gente falou bastante sobre o Mission Control. Idioma e texto, aqui tem uma pegadinha legal. Quando você abre isso daqui, tem um monte de línguas aqui, tá? Eu, no caso, eu uso português e inglês, tá? Eu posso editar a lista e pedir para esconder os que não me interessam. Mas se eu quiser, por exemplo, espanhol, eu clico aqui, ó, o espanhol vai aparecer ali, tá? E vai para o primeiro lugar. Isso daqui é o seguinte, se eu puser um aplicativo em inglês, se eu pegar o inglês e colocar para cima, tá? O próximo aplicativo que eu abrir, ele vai estar em inglês, tá? Então, se você deixa em português, don't open, sei lá, tá? Mas ó, o Reminders, ele já mudou de notas, né, de lembretes, ele já mudou para Reminders, tá? Falei certo, espero que tenha falado certo. E isso vai valer até que você volte o português para cima, tá? Então, se eu estou aqui com o lembretes aberto em Reminders, então eu tenho metade do macOS funcionando, e do S10, né, funcionando em português, metade em inglês. Na hora que eu fecho aqui, se eu volto para ele novamente, ele já vai abrir em português, porque eu pus o português para cima. Então você pode trabalhar com várias línguas simultaneamente, tá? E você pode escolher de uma lista gigante quais são as línguas que você quer usar, tá? No meu caso, eu deixei o português do Brasil, que é o meu padrão, e deixei o inglês que eu costumo usar eventualmente, tá? Texto, comportamento do texto. Aqui você pode definir, por exemplo, se você escrever 1/2, ele automaticamente vai trocar por meio. Se você escrever, e isso aqui é bastante útil para quem escreve matemática, aquelas coisas. E você pode criar novas substituições. Então, por exemplo, se eu puser, por exemplo, aqui AM, ele vai me trocar por Ale Melo. Tá? Então, sempre que eu escrever AM, ele vai me trocar para Ale Melo. Não é uma boa ideia, porque AM muitas vezes é coisa de horário, tá? Mas fica a ideia aqui. Tá? Região, eu posso definir que região do mundo eu estou trabalhando, então ele vai assumir características de datas, de horários, de números, de moeda, em função da região que eu escolher. Tá? E layout de teclado, que é uma coisa interessante, que é o seguinte, eventualmente não, se você usa um Mac que não tem, que você comprou nos Estados Unidos, ou que você comprou e veio com o teclado sem o C cedilha, você não tem como acentuar teoricamente, certo? A acentuação é um pouquinho chata. Você faz essa acentuação usando esse Estados Unidos da América Internacional PC. Neste caso, a acentuação, deixa eu chamar aqui o editor de texto, para mostrar isso para vocês como funciona. Neste caso, a acentuação é eu vou, para fazer o C cedilha, por exemplo, eu aperto o acento agudo, ali em cima, estão vendo? Deixa eu aumentar o tamanho. Eu aperto o acento agudo, tá? E o C, opa, acento agudo e C, ele faz C cedilha. Acento agudo e A, ou apóstrofe A, na verdade, ele faz o A assim. Se eu fizer a crase, é a crase com A, o tio com A. O tio com N, por exemplo. Isso tudo vale para maiúscula também, ó. O tio com A maiúsculo, tá bom? Então, você precisa, se o seu Mac não está configurado
com os Estados Unidos Internacional, liga, tá? Se você usa um teclado que é aqueles ABNT2 que tem o C cedilha, você tem que selecionar esse brasileiro. Esse brasileiro só funciona quando o teclado tem C cedilha, senão ele não funciona, tá? Uma dica legal que eu uso bastante é aqui, ó, visualizar teclado e caracteres. Ele vai mostrar aqui em cima, ó, uma abinha, um menuzinho que você pode ver como é o teclado, tá? Então muitas teclas aqui, combinações de teclas, por exemplo, se eu quiser fazer o símbolo da maçã, eu já sei que é Option, Shift e o K, tá? Eu seguro o Option, seguro o Shift e eu aperto o K, eu vou escrever uma maçã, tá? E tem um monte de códigos aqui, ó. Então, por exemplo, Option G eu faço o copyright, Option R, marca registrada, Option 2 é o trademark, né? E assim vai, né? Eu tenho aqui, ó, tem o Sigma, tem de tudo um pouco aqui, tá? Tem um monte de coisa aqui escondida e você acessa isso muito facinho aqui, tá bom? Isso aqui em cima, né? Nesse visualizador de teclado aqui, tá bom? Vamos acelerar, que senão vai dar uns 20 minutos o negócio. Segurança e privacidade. Isso daqui trata, obviamente, da segurança e privacidade do Mac, tá? Então você pode configurar dados gerais, né? Então, por exemplo, quando eu vou pedir senha na hora que eu voltar da proteção de tela, ou não vou pedir senha, eu posso permitir que os aplicativos que eu comprei de qualquer lugar, que eu baixei de qualquer lugar, eu consiga instalar. Se eu marcar só o Mac App Store, desenvolvedores identificados, ele não deixa eu instalar qualquer aplicativo, ele vai ser muito mais criterioso, tá? Qualquer mudança que eu queira fazer quando está assim cinza, eu tenho que desbloquear esse painel, tá? Então eu clico aqui no cadeadinho, ele vai pedir a minha senha, tem que ser uma senha de administrador, tá? Eu já vou falar disso já já. E aí eu consigo fazer as alterações. Então eu vou definir, só vai instalar o que for proveniente da Mac App Store e de desenvolvedores identificados pela Apple, tá? FileVault é uma encriptação, criptografamento, sei lá qual é o termo certo, da sua pasta de usuário. Quer dizer, no caso, eu deixo desativado, mas se você não quer que ninguém mexa, você pode ativar esse FileVault, que é um cofre, e ele vai proteger e ninguém vai acessar seus arquivos sem a senha de vocês. Firewall, proteção, né, na internet, você deixa o firewall ativado, porque ele vai dar uma protegida no seu Mac, não vai deixar acessos estranhos acontecerem sem que você saiba, tá? Ele vai te protegendo, você consegue controlar as opções e permitir que uns ou outros aplicativos façam um acesso à internet, tá? Isso tudo você gerencia e deixa seu Mac mais protegido. Privacidade você pode permitir ou não que os aplicativos usem o serviço de localização, ou seja, ele identifica a sua posição com base nas redes Wi-Fi ou eventualmente em outras informações que ele tenha, tá? Contatos, mesma coisa, quem vai ter acesso aos seus contatos, e enviar diagnósticos para a Apple. Isso aqui geralmente eu deixo ligado, porque quando tem algum probleminha, ele automaticamente manda para a Apple e a Apple corrige as coisas, tá? É muito eficiente nesse sentido. Comportamento do Spotlight. Spotlight é esse negocinho de busca aqui, que você pode procurar qualquer coisa no seu computador, tá? Nas preferências do sistema também tem um Spotlight aqui local, tá? Então se eu escrever, por exemplo, eu não sei onde está a informação de rede, eu começo a escrever aqui rede, ele já me mostra quais são os painéis que têm alguma informação relativa à rede. E mostrou muito marcadinho aqui, destacado, a rede, o painel de controle da rede mesmo, tá? O Spotlight aqui você controla o que vai ser procurado no Spotlight, qual vai ser a privacidade, ou seja, não quero que procurem tais pastas, tá? Ele dá uma geral aqui, te permite que você controle o funcionamento do Spotlight. O Spotlight é uma ferramenta muito boa, é muito legal e ajuda bastante. Notificações, isso existe para quem tem o macOS 10.8, que é o Mountain Lion, tá? Eu vou fazer aqui para vocês verem. É um painelzinho que aparece aqui ao lado, tá? Que te mostra, sei lá, ele mostra e-mail, Facebook, Twitter, tem um monte de coisa que aparece lá. Você pode configurar o que vai aparecer. Então, por exemplo, e-mail. Eu estou dizendo que eu quero ver um bannerzinho, então ele vai mostrar aqui em cima um bannerzinho que chegou e-mail. E ao mesmo tempo, ele
aviso, ele me avisa na central de notificações quando tem e-mail aqui. Aqui no caso eu estou com um calendário, só para lembrar, hoje é 1º de abril, não é mentira, mas é o aniversário da fundação da Apple. E uma coisa que é interessante para quem tem MacBook, descarregue a bateria do seu MacBook, do seu iPad, do seu iPhone, do seu telefone, do seu... uma vez por mês pelo menos. Descarrega totalmente, recarrega totalmente. Você aumenta a vida útil dessa bateria, tá bom? Diquinha extra. Então aqui em notificações você controla quem vai ter acesso a esse painel de notificações, tá bom? Hardware, rapidamente. CDs e DVDs, qual é o comportamento? Quando você põe um CD vazio, o que ele vai fazer? Quando você põe um CD de música, o que ele vai fazer? Quando você põe um DVD e assim por diante, tá? Monitores, no caso, eu aqui estou usando 2 monitores, mas que vocês não veem o outro, só vem um. Eu posso, quer ver? Tem o LCD, que eu estou usando, que é o do MacBook, e tem um monitor da Dell, que é esse que eu estou gravando a imagem, tá? Sumiu. Você aqui controla qual a rotação, se ele vai estar girado, se ele vai... Se é girado é ótimo, né? Se ele vai estar rotacionado, se ele vai estar no padrão, você pode pôr ele de ponta cabeça ou 180 graus para você usar. Ih, eu vou fazer uma bagunça aqui, eu não sei o que vai acontecer com a gravação da tela. Ficou tudo azul. Ó, 180 graus. Vou reverter porque ficou horroroso, tá? Não consigo trabalhar assim. Aqui a frequência que ele vai trabalhar, quanto mais alta, menos cansa a vista, tá bom? Organização, no caso, como eu falei, estou usando 2 monitores, então esse que eu estou usando é aqui, e tem um segundo monitor aqui, é como se um estivesse do lado do outro, tá? E as cores, ele já sabe que é um Dell modelo 19 e tal, e eu consigo definir qual é o perfil do monitor, quer dizer, como que esse monitor vai interpretar as cores e me mostrar isso. Isso é muito útil para quem trabalha com imagem, para quem precisa de uma coisa mais refinada um pouquinho. Eu trabalho, mas eu dou umas acochambradas. Economizador de energia. Quando que o computador começa a descansar? Quando que o monitor começa a descansar? Colocar o disco rígido para dormir. Isso é bem legal. Assim, você deixa o computador ligado, ele não gasta a bateria, ele fica lá quietinho no cantinho dele sem perturbar muito, tá? E aqui, depois de 3 minutos, no meu caso, o monitor vai se apagar. Não, mentira, de 5 minutos ele vai se apagar e depois de 10 minutos o computador vai entrar em modo de repouso. É como se eu tivesse colocado aqui, tá? Eu deixo aqui. Não desligo o computador, abaixo a tampinha do meu MacBook, né? Eu abaixo a tampinha e levo ele embora para onde eu precisar. Adaptador de alimentação, ou seja, isso daqui é o comportamento. No meu caso eu tenho bateria, então eu estou usando bateria, ele vai se comportar assim. Se eu tiver na tomada, eu dou um pouquinho mais de tempo para ele, tá? E aí ele continua na boa. Teclado, como funciona o meu teclado? Na primeira vez que eu aperto a tecla, né? Quanto tempo ela demora para repetir, e aqui se a repetição é rapidinho, aqui é se ela repete rápido e aqui é se ela demora para começar a repetir, tá? Aqui isso é muito legal. As teclas em cima ali de função, por padrão no Mac, elas vêm selecionadas para você não usar como F1, F2, etc. Tá? O F1, por exemplo, diminui o brilho da tela. O F2 aumenta o brilho da tela. Você pode inverter isso. Então você usa as teclas F1 como F1 de verdade. E se você quiser trocar a função, quer dizer, se você quiser diminuir o brilho da tela, você aperta a tecla FN Function, né, para você pegar os recursos especiais de cada tecla. Tá bom? Aqui, no meu caso, eu peço para ele ajustar o teclado, o brilho, né, quando a luz está baixa. E eu desligo quando... Aqui você pode desligar o computador quando não estiver sendo usado por não sei quanto tempo. Eu deixo desligados aqui. Layout de teclado a gente já falou. Atalhos de teclado, você pode usar os atalhos de teclado para fazer coisas rápidas. Por exemplo, você quer fazer um Ctrl-O. Command-O, tá? É para abrir um arquivo. Uma coisa muito legal são essas capturas de tela. Shift, Command e 3... eu capturo a tela, ele faz uma fotografia da tela. Eu vou fazer aqui, vocês vão ver que vai aparecer duas por causa dos dois monitores, tá? Mas eu fiz, ele fez um barulhinho de máquina fotográfica, ó. Tem essa captura de tela aqui, que é a tela que eu estava usando, e a outra tela que está vazia, que eu não estou usando, tá? Um atalho de teclado, Command Delete, eu já jogo direto aqui no lixo, tá? E tem vários atalhos, dá uma olhada aqui, porque tem muita coisa legal aqui, que economiza tempo e aproveita melhor. Mouse, comportamento do mouse, eu não tenho mouse, tá? Então não tenho como mostrar para vocês, mas eu tenho trackpad e eu posso configurar, por exemplo, como que ele vai trabalhar. Se a rolagem vai ser natural, se a rolagem vai ser artificial, vai ser... artificial não, né? Aquela que é que nem o iPad ou não é que nem o iPad. Eu uso essa natural que é mais gostosa, assim, me acostumei rapidinho, tá? Girar, tem um monte de função que você vê aqui, ó, nessas telinhas. Quem tem mouse vê isso também para mouse, tá?
central de notificação, etc. A gente falou disso um pouquinho no outro vídeo. Impressão, você quer configurar uma impressora? Você vai ver que apareceu um monte aqui, porque eu do trabalho que eu tenho um monte de impressora ligada, tá? Mas aqui você adiciona a impressora, clica aqui, avisa ele qual é a impressora, se está pendurada no USB, ela já vai aparecer aqui, se ela está na rede, se é um fax, você pode configurar tudo aqui, tá bom? É super tranquilo, geralmente ele reconhece rapidamente, por exemplo, se a impressora não existe mais, eu posso até jogar lá fora, então eu ponho um menos aqui, eu apago a impressora. Tá? Se eu quiser adicionar uma impressora, eu clico aqui e ela volta a funcionar. Tá? Som. Que som que ele vai se tocar cada vez que emite um sinal. Então eu posso pôr esse aqui. Deixa eu aumentar o som. Ó. Ou o sapinho, ou o apito. Tá? Aí é critério do freguês. Cada um põe o que gostar. Tá? Porta de áudio para saída de som, aqui é o volume do som que está saindo, né, desse alerta. A saída, no caso aqui eu estou usando o alto-falante interno, e a entrada está o microfone interno, vocês veem, conforme eu vou falando, ele vai marcando aqui, ele vai subindo o sinal aqui, e eu posso aumentar o volume ou diminuir o volume do microfone. Tá? Internet, iCloud, quem tem conta no iCloud, quem tem uma conta na Apple, configura aqui o que vai ser sincronizado. Tá? No caso eu desliguei meu e-mail, mas eu deixei contatos, calendários, notas, etc, etc. Tá tudo aqui. Buscar o meu Mac é um negócio muito legal, daqui outro dia eu mostro para vocês, mas você consegue saber aonde estava seu Mac na última vez que ele se conectou à internet, e isso ajuda muita gente a achar Macs, iPhones, iPads roubados e perdidos, tá? É bem legal. Meio, contatos e calendário, aqui você configura as contas que você vai usar. A gente pode fazer um outro tutorial depois disso, explicando como configurar rapidamente, por exemplo, uma conta de e-mail, do Gmail, ou mesmo uma conta de outro provedor de e-mail, tá bom? É muito simples, geralmente você clica, ele vai te direcionando e vai te dizendo o que você tem que fazer. Gente, 20 minutos já. Rede, configuração da rede. Se você está conectado por internet, no caso eu estou por cabo e por Wi-Fi, ou se você tem um modem, por exemplo, eu tenho um Androidzinho, um telefone Android, eu às vezes uso ele para conectar na internet, tá? E aqui as configurações que ele está utilizando para se conectar à internet. Aqui é um bom caminho para você saber se a sua internet está funcionando ou não, tá? Você clica aqui e você vê se ele está conectado, e ele às vezes até avisa, está conectado sem acesso à internet. E para quem é mais ninja, tem aqui uma série de comandos avançados, você pode definir DNS, você pode definir proxy, o que você quiser, tem aqui todos os controles, tá? E o Mac é muito esperto. Você conecta o cabo, ele já percebe que está rolando e já se prepara para o melhor jeito ali, tá? Bluetooth. É para você trocar arquivos, você tem um atalho rápido aqui em cima, que eu pedi para ele deixar, né, na barra de menu. Você pode conectar, por exemplo, com celulares, aqui no caso, conexão com celulares, ou você pode conectar com um Mac com outro, ou com impressora, com teclado, com mouse, tudo isso usa Bluetooth, tá? No caso eu deixo desligado porque eu não uso, eu uso só eventualmente para pegar alguma coisa do celular. Compartilhamento é como esse computador vai aparecer na rede. Então, no meu caso, como eu trabalho com marketing, esse computador aparece na rede da empresa onde eu trabalho como marketing, e eu deixo compartilhar CD, deixo o pessoal ver minha tela, se for o caso, e deixo o pessoal ver arquivos, senão eles não conseguem chegar nos meus arquivos. Então, e tudo isso tem os seus controles, tá? Eu posso dizer, todos os usuários vão chegar na minha tela, todos os usuários vão chegar nas minhas pastas, quais são as pastas que o pessoal vê e tal. E nessas, eu dou uma controlada. Vai só ver a minha pasta pública, se não tiver senha uma senha mais poderosa, tá? Compartilhar impressor, compartilhar scanner, permitir o acesso remoto, gerenciamento remoto, eventos da Apple, tudo isso daqui, compartilhar a internet. Então, meu computador vira um servidor de Wi-Fi para os outros computadores, ou outro caminho, tá? Isso tudo está em compartilhamento. Usuários e grupos. Uma dica que eu dou sempre, aqui no caso eu estou usando usuário administrador, mas não use usuário administrador, use um usuário padrão, tá? Deixa o usuário administrador quietinho no canto dele, tá? E use um padrão, tá? Por quê?
O usuário administrador ele tem muito poder no Mac, ele consegue fazer coisas que o padrão não consegue. Por exemplo, instalar arquivos. E, por exemplo, permitir que malware, né, que aplicativos mal intencionados se instalem no seu Mac também. Tá? Então, use sempre um usuário padrão e deixe o administrador quietinho no canto dele. Quando precisar, você põe a senha. Tá? Aqui, início da sessão. O início da sessão é aquela primeira tela que aparece. Se você deixa desativado, ele vai pedir a senha para as pessoas. Se você deixa escolher, por exemplo, o Alexandre Mello, então ele já vai automaticamente abrir com o meu usuário, não vai pedir senha. Isso também não é legal. Deixa sempre ativado, é chatinho, você põe a senha, mas é bom, tá? Ele pode mostrar como lista ou nome e pedir a senha da pessoa. E botão de repouso, de reiniciar, de desligar, os layouts de teclado, você tem mais de um. Às vezes você está usando o teclado ABNT, às vezes você não está, e você pode ir trocando isso aqui, tá? Mostrar a dica da senha, então quando cadastra a senha, quando você cadastra o usuário, você pode pôr uma dica aqui, tá? E ele mostra a dica, tá? Mostra o nome abreviado, que nem está aqui em cima, ó, Lemelo. Permitir que os usuários da rede iniciem sessão na janela de login. Eu vou até desligar isso, eu não gosto disso não. Ele permite que usuários pela rede façam acesso no computador, não é uma boa ideia. E se você tem um servidor de contas de rede, que no caso aqui eu tenho da empresa, você pode editar e colocar o domínio aqui, tá? Um domínio do Active Directory, e aí você consegue fazer o login, qualquer usuário que tenha conta nessa rede, consegue logar nesse computador e trabalhar normalmente, tá bom? Isso é mais ninja um pouco, isso é mais avançadinho. Controle parentais, para quem tem filho, você pode criar uma conta com controle parental, tá? E aí você controla o que o filho está vendo, o site que ele está acessando, o comportamento dele na internet, os aplicativos que ele vai usar, que ele não vai usar, tudo isso é muito bom, tá? Quando meus filhos usavam o outro computador meu, eu deixava o controle parental ligado, eu controlava o horário que eles vão usar, ele não libera, e assim por diante. Data e hora, obviamente, você fala da data e da hora, né? Eu peço para ajustar automaticamente usando esse servidor da Apple, tem alguns outros, tá? Ele arruma sozinho, inclusive no horário de verão, ele é espertinho, ele já arruma. Fuso horário, você define onde você está, então no caso eu estou em São Paulo, ó, ele automaticamente ele me achou aqui, ó, ele achou que estou em São Caetano, errou, estou em Santo André, pertinho, mas não foi tão ruim assim. E o comportamento do relógio, se ele digita esse relógio aqui em cima, tá? Ó, na barra de menu. Se eu vou mostrar a data e a hora, se eu desligar aqui, ele some de lá, se eu ligar ele mostra de novo. Digital ou analógico, ó, pode ser uma bolinha, ó que chique que é. Mó bonitinho, só que eu esqueci como é que veio a hora analógica, me perco. Usa relógio 24 horas, mostra a data, não mostra a data, ó, 1º de abril, ou não põe a data. Posso pedir para ele me anunciar a hora, né, quando dá hora cheia, ou, deixa eu marcar aqui, acho que de meia em meia hora, em 15 minutos, né, você pode pedir para ele te avisar, é bom para você não perder o horário. Eu sempre perco, então não adianta nada. Atualização de software você pode fazer pelo painel aqui, pelo preferência de sistema, ou aqui em cima, ó, no menu da maçã, atualização de software. No Mountain Lion, ele vai abrir a App Store e na abinha de Update, tá? E ali ele vai fazer a atualização. Eu não vou abrir agora porque acho que ele demora um pouquinho. Ditado e fala é muito legal. Você fala com o computador e ele transcreve o que você falou. A única coisa que não é legal nesse negócio aqui é que ele é em inglês, não tem em português ainda, tá? Não sei se quando eles lançarem o Siri, né, aquele assistente lá do iPhone, vocês vão fazer uma versão para o Mac, eu espero que sim, e aí vai ficar muito bom porque ele vai começar a reconhecer português em algum momento da vida dele, tá bom? Eu deixo inativo, eu só peço para ele ativar quando aperto a tecla função 2 vezes, aí quando eu estou trabalhando em inglês, eu uso os comandos em inglês, e aí ele entende e faz o copy, paste, tudo que eu quiser, tá? Vocalização é ao contrário, ele lê o texto que você escreveu, só que ele também só lê em inglês, tá? Ainda não está lendo português muito bem não, tá? Que mais? Finalmente, Time Machine, isso daqui merece um tutorial à parte, é o backup do Mac, tá? A hora que você coloca o seu HD externo aqui, ele pergunta se você quer configurar aquele disco, né? No meu caso esse disco aqui, se eu quero configurar esse disco como backup, e aí quando eu conecto o disco, ele começa a fazer o backup sozinho e eu não perco nada,
Eu vou fazer um outro tutorial falando de Time Machine e um falando de backup, que é muito legal. São coisas importantes. Isso daqui é muito simples, é um backup rápido, simples e muito eficiente. Tá? Acessibilidade para quem tem alguma dificuldade, precisa de um monitor com as telas com as letras maiores, com o cursor maior. Tô aumentando aqui, ele vai aumentando. Isso é bom para minha mãe tem uma dificuldade para enxergar as coisas, então ela acaba usando. Zoom, você pode fazer um zoom na tela ou não, tá? As coisas ficam ampliadas com comandos, tá? Voice over, ele vai narrando o que está acontecendo, tá? E às vezes acho que ele mostra até braille, se eu não me engano, aqui. Faz tempo que eu não vejo isso. Mas se eu não me engano ele mostra por braille os itens na tela do computador. Ele vai dando informação em braille aqui. É legal esse negócio, eu nunca usei, mas é interessante. Áudio, ele vai dizendo, né, o que está acontecendo, quando tem algum alerta ele pisca, então você vê, né, essa informação e não ouve, né, para quem tem dificuldade. Interação por teclado, por mouse, tem uma série de funções aqui de acessibilidade para quem tem dificuldades ou prejuízos, né, sei lá, é surdo, não enxerga, alguma coisa assim. Disco de inicialização. Se eu tiver mais de um disco, eu posso escolher qual disco que eu vou usar. Então eu posso pôr aqui um DVD e falar, vai iniciar por esse DVD. Manda reiniciar e ele me mostra, ele carrega o sistema pelo disco. Tá? Esses outros aqui de baixo, eu vou só falar duas coisas. Primeiro, quando algum site ou algum aplicativo pedir para você, clica aqui para instalar o Flash ou clica aqui para instalar o Java, não instale. Vai no site da Adobe para instalar o Flash, vai no site da Java, da Sun, né, java.com, para instalar o Java. Tá? É mais seguro. Se o cara está pedindo, vê se precisa mesmo. Né? Se o seu aplicativo está pedindo, vê se precisa. Se precisar, você instala da fonte certa e não da fonte errada. Tá? Porque muitas vezes o cara vai te direcionar para um outro que já vem corrompido e abre portas do seu Mac para instalar cavalo de Troias e outros cavalos de Troia e outros bichinhos malignos que podem te prejudicar. Flip for Mac, como eu falei, é um pluginzinho que ajuda o QuickTime a entender vídeos da Microsoft, por exemplo, WMV, AVI e outros. Perian é um outro pluginzinho que é muito legal, mas foi descontinuado, que também é um canivete suíço de vídeo. Ele mostra um monte de padrão de vídeo, tudo no QuickTime, então você não fica louco tentando adivinhar onde você tem que instalar as coisas, tá bom? Gente, foi meio rápido, mas meia horinha. Esse é o sistema, preferências de sistema, tá? Você acessa o preferências de sistema ou pelo menu da maçã, aqui, ou aqui embaixo no dock, essas ferramentinhas, no iOS é chamado de configurações, se não me falha a memória, tá? E outro caminho é através de um Launchpad, você vê ele aqui, preferências de sistema, ou escreve somente preferências, ele já vai aparecer lá em cima, tá? Isso eu falei no outro tutorial, dá uma olhadinha, que é muito legal. Eu sou Ale Melo, esse é o Mac Magazine, a gente agradece a audiência, se gostou recomenda e mandem sugestões para os próximos, tá bom? Um abraço e até a próxima.